Olá, meus amigos. Um bom dia aí para todos vocês. Essa semana eu estava me lembrando de uma frase de Martin Luther King, quando ele dizia na sua frase: "Eu tenho um sonho". Inclusive essa frase foi dita até essa semana nos Estados Unidos, em um dos protestos contra a ação da polícia americana em relação aos negros. Mas tem uma frase que eu considero também muito interessante de Martin Luther King, tão interessante quanto essa. É aquela frase quando ele diz assim: para se ter inimigos, não é preciso fazer uma guerra, né? Apenas é preciso dizer aquilo que você pensa. E essa é uma das melhores frases também de Martin Luther King. Martin Luther King, ele foi um pastor batista e ao mesmo tempo ele foi um ativista político e também se tornou líder de um movimento de direitos civis lá nos Estados Unidos. Ele nasceu em 15 de janeiro de 1929 e morreu em 4 de abril de 1968. Quer dizer, morreu não, né? Foi assassinado. Mataram o homem. Mas essa frase dele realmente é uma frase muito interessante, viu? Para se ter inimigos, não é preciso declarar uma guerra, e sim dizer aquilo que você pensa. E eu vejo essa frase de Martin Luther King repercutir nos dias de hoje. Eu vejo essa frase se tornar real nos dias de hoje. Eu vejo muitas pessoas se degladiando, se inimizando, tudo por causa de opiniões. Porque as pessoas têm que saber que opinião é uma coisa e amizade é outra. A minha opinião, a opinião de outra pessoa, nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Mas a amizade, ela tem que existir, independente de opiniões. Mas eu vejo muitas pessoas hoje, elas se degladiarem, até mesmo em redes sociais. As pessoas dizem uma coisa, as pessoas não concordam, e principalmente quando é opiniões em cima de políticas. Aí é que você vê a frase de Martin Luther King se cumprir na íntegra. Na íntegra. Pessoas que às vezes acabam até a amizade por causa de políticas, por causa de certos candidatos, por causa de certas pessoas que estão no poder. E isso não é legal, velho. Não é legal. As eleições passam, os políticos passam, mas a amizade tem que continuar. O povo tem que entender que o sistema político do Brasil é diferente do sistema político dos Estados Unidos. Enquanto que aqui no Brasil temos 33 partidos, nos Estados Unidos só tem 2.
que é o Democrata, que é o partido de Joe Biden, que é o opositor do atual presidente, e o Republicano, que é o partido de Donald Trump. Então lá só tem 2 partidos políticos, né? Em alguns países não tem nem nenhum. É ele mesmo, é o pai que governa, o pai morre e fica o filho, como na Coreia do Norte. Se alguém for inventar de criar um partido político na Coreia do Norte, Kim Jong-un ou Pyongyang, quem queira dizer, manda logo matá-lo. Manda logo torar a cabeça, dá logo um envenenamento a ele, pronto, ele não vive mais. Mas é o que as pessoas têm que entender, é isso, que já o sistema político do Brasil é diferente. Se você não apoia um primeiro partido, apoia o segundo. Se não apoia o segundo, apoia um terceiro. E assim sucessivamente, porque o Brasil ele é diferente. São 33 partidos políticos e cada um desses partidos lançam, respectivamente, os seus candidatos, né? Mas muitas pessoas, meu Deus do céu... Eu conheço um caso que alguém ficou com raiva de alguém simplesmente porque ele soube que o ex-presidente Lula foi solto. Agora eu pergunto, o que é que tem a ver você acabar uma amizade por causa de um fato desse, por causa de uma notícia dessa? Então são coisas que nós brasileiros precisamos mais se amadurecer nessa área. Porque senão vira, sabe o quê? O tempo da Inquisição, no século XII. Para vocês terem uma ideia, no tempo da Inquisição existiu um frei chamado Tomás de Torquemada. Ele era subordinado ao Papa Gregório IX. Torquemada era triste. Ele ficou conhecido como o martelo dos hereges. Martelo já está dizendo, é uma coisa que ela causa danos, que ela causa impacto, sofrimento, ela causa dor. Você vê que para um prego entrar dentro de uma madeira, por mais dura que a madeira seja, pode ser uma maçaranduba, pode ser um jatobá. Eu digo isso porque papai foi marceneiro, né? Pode ser um sucupira. Mas quando o prego fica posicionado para entrar e o martelo bate, o prego entra de qualquer jeito. Então Tomás de Torquemada, ele era um frei tão ruim que ele ficou conhecido como o martelo dos hereges, ou seja, as pessoas que não se submetessem a seguir o catolicismo no tempo da Inquisição eram torturados. E Torquemada, o objetivo de Torquemada, ele não queria matar o acusado de heresia, ele queria era fazer o cabra sentir dor, sofrer, entendeu? E nos dias de hoje, às vezes acontece até isso, né? Uma inquisição, ou você tem a mesma opinião daquela pessoa, ou ele já não é mais seu amigo. Ou ele apoia aquele certo candidato, ou ele já não é mais seu amigo. Ou ele segue o seu partido político, ou ele já não é mais seu amigo. Que é isso, minha gente? A coisa não funciona assim. As pessoas têm que saberem que por mais governantes que entrem, que saiam, eles não vão conseguir deixar o país 100%. 100%. Até porque o Brasil não é um país de primeiro mundo. Pode um dia ser, viu? Pode um dia ser. Mas a gente dormir e acordar e de um dia para a noite o salário mínimo amanhecer sendo 5 mil reais, é muito difícil isso. Porque o Brasil não é um país de primeiro mundo.
ele sempre tem que ter as suas desigualdades sociais. Sempre quem está em cima come bem, quem está no meio come mais ou menos, e quem está no último come mal. É igual aquele filme O Poço. É igual. Filme triste, eu já assisti. Terrível. Onde umas bandejas começam do primeiro andar, e quem está no primeiro andar come bem, come lagosta, come camarão, come caviar. E a partir do momento que aquela bandeja vai descendo de andar em andar, a última camada só come só os ossos. Só come só os ossos. E quando come, porque a camada de cima, quando passa, até os ossos come. E quando a bandeja chega na última camada, não tem mais nada para comer. Então, o Brasil sempre vai ser assim, gente. Sempre vai ter o rico e o pobre. Sempre vai ter a bonança e sempre vai ter a vaca magra para uns. E então não se iludam, não percam as suas amizades por causa de questões políticas. Por causa de questões políticas. E outra coisa, não existe candidato perfeito. Não existe. Ah, mas eu vou escolher votar num delegado porque ele é delegado. Ah, mas eu vou escolher votar no pastor porque ele é um pastor. Ah, mas eu vou escolher votar no juiz porque é um juiz. Não, é um ser humano igual a mim. É um ser humano igual a nós. Viu o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro? Eu postei no meu Instagram. Era 6 horas da manhã, quando membros do Ministério Público Federal e agentes da Polícia Federal estavam batendo na porta do governador Wilson Witzel. Ele foi afastado ontem por um período de 180 dias e ainda corre um processo de impeachment na ALERJ, viu? Que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O vice ficou no poder e também já está sendo investigado. O presidente do PSC, que é o partido dele, que é o pastor Everaldo, também foi preso na operação de ontem. E ainda tem muito neguinho para ser preso. Outras pessoas foram presas de 5 horas da tarde, porque a operação foi tão grande que tinha 17 mandatos de prisão para ser cumprido. E 30 e poucos de busca e apreensão. Então, não é a pessoa. Ah, mas o governador Wilson Witzel, ele não era um juiz federal da segunda vara? Sim, mas é um ser humano, velho. Enganou-se quem tentou votar no governador Wilson Witzel, acho pelo cargo que ele tinha de juiz. Então não se iludam, botem na cabeça uma coisa. Outra coisa, eu sempre digo, quem manda no Brasil é o legislativo e o judiciário. Por mais que entrem no Brasil com a intenção de fazer alguma coisa boa, mas ele vai se esbarrar em alguns espetos. Ele vai se esbarrar em algumas dificuldades que ele vai recuar. É como, por exemplo, o atual presidente, ele tentou fazer com que a CNH passe valer de 5 anos para 10. Ele tentou fazer com que os 20 pontos de carteira aumentasse para 40, mas foi barrado, porque não é o que ele quer. Quem está lá no poder tem que saber que não é o que ele quer, é o que o sistema quer. Então sempre eu digo, quem manda no Brasil é o legislativo e o judiciário. Por mais que o cara entre com a boa intenção, certo? Com uma boa visão, mas ele vai se esbarrar lá na frente em dificuldades que ele vai dizer realmente. Você vê que o presidente, essa semana, quando ele viu o Senado
derrubar um dos seus vetos, ele disse logo: assim não dá para governar o Brasil. Tá vendo? Que foi aquela questão do aumento dos funcionários públicos. A gente sabe que os aumentos estão suspensos até 2021, mas mandaram um projeto, mandaram uma medida provisória para que antes do dia 21 os funcionários públicos tivessem um aumento. Ele vetou e, para surpresa dele, de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, o Senado derrubou. Eles foram felizes porque quando chegou na Câmara, a Câmara manteve o veto. Então são coisas que o gestor, ele sabe que ele não depende só dele. Então as eleições vêm aí. Botem na cabeça uma coisa: quem tiver os seus amigos, mantenha os seus amigos. Não vá atrás, não porque fulano se posicionou diferente, eu vou ter que ficar com raiva dele. Não, jamais. As eleições passam, viu? E os amigos permanecem.